Queridíssimos amigos da NFL Brasil, um grande abraço a todos vocês. Onde estou, né? Saí dos estúdios Antunados lá em Miami e vim aqui para Sarasota, onde tá um friozinho que dá para comparar com Buffalo, ok? Talvez nem tanto, né? Mas uma belíssima cidade, Sarasota, fica na costa oeste da Flórida, né? Aproximadamente 70 minutos de carro da linda cidade também de Tampa. Não é verdade, meus amigos? Eu gostaria de falar um pouquinho dos playoffs de Wild Card, os meus 5 destaques aí dessa primeira rodada nos playoffs. Tivemos apenas um jogo competitivo, né? Os Commanders vencendo o Tampa Bay Buccaneers por 3 pontos, num jogo fantástico lá do Jayden Daniels. Todas as outras partidas não foram muito competitivas, ou nada competitivas, né? E eu começo justamente falando do Jayden Daniels e do Bo Nix, né? A diferença entre dois calouros. Isso me chamou a atenção nessa primeira fase, porque a gente viu o Jayden Daniels de um lado, com o seu 6º jogo nessa temporada, que ele virou no 4º período, que é um recorde para um calouro, isso desde 1950. Mostrando o seu melhor futebol americano no 4º período, no estádio hostil, fora de casa, aproveitando as oportunidades, né? O Baker Mayfield teve um fumble aí na reta final da partida que prejudicou demais o Tampa Bay Buccaneers. Ganhando jardas com as pernas, convertendo terceiras descidas. Teve uma 4ª descida que ele converteu também com touchdown nessa partida. E aí na reta final ele conseguiu posicionar o seu kicker aí, o Zane Gonzalez, e não deixou tempo para Tampa poder dar uma resposta, né? O chute foi nos últimos segundos. Então, os Commanders souberam administrar o relógio e ganharam primeiras descidas cruciais na reta final para chutar um field goal mais curto. E foi importante, né? Porque foi um doink hello field goal. A bola bateu na trave e entrou. Então eu gostei de tudo do que eu vi do Jayden Daniels, que pra mim, eu vejo... esse cara não é calouro. Ele tem um pedigree totalmente diferente. Eu lembro do RG3 lá em 2012, quando ele chegou lá em Washington, levou o time à pós-temporada. Ele jogou bem demais, né? E aquela eletricidade na cidade de Washington foi uma coisa impressionante com o RG3. Correndo com a bola, lançando passes. Mas o Jayden Daniels, para mim, é um quarterback muito mais maduro, muito melhor processando defesas. E depois de mais uma vitória aí, fora de casa, 4º período, pós-temporada, cara, não tem como o Washington não ter sucesso aqui nos próximos anos, na minha opinião, com esse rapaz. E aí do outro lado do espectro, a gente viu um Bo Nix que teve uma temporada regular muito boa também, com 29 passes para touchdown, mas a sua evolução foi pouco a pouco, foi diferente. Parece que o Sean Payton, para mim, fez um trabalho excepcional com esse jogador, e ele chegou muito confiante na pós-temporada, e ele começou bem esse jogo contra o Buffalo Bills. E eu sei que o Buffalo Bills também não é o Tampa Bay Buccaneers, jogar lá em Buffalo é muito mais difícil. Buffalo não perdeu um jogo em casa nessa temporada. Mas o Bo Nix ficou apagado nessa partida, né? Não cometeu nenhum turnover, teve coisas boas até, mas apenas 7 pontos no placar. E eu não vou falar que ele jogou como calouro, mas eu acho que ficou evidente a diferença na posição de quarterback nesse jogo, com o Josh Allen do outro lado, né? E no jogo lá em Tampa, e eu sei que o Baker Mayfield também não é o Josh Allen, mas ele teve 41 passes para touchdown durante a temporada, ele é o veterano, e quem cometeu o erro que custou caro, foi o calouro ou foi o veterano? Foi o veterano, o Baker Mayfield, né? Então parabéns pro Jayden Daniels, que tem um futuro brilhante pela frente. O Washington Commanders conseguindo a sua primeira vitória nos playoffs desde 2005. Por coincidência, o jogo também aconteceu em Tampa, essa vitória do Washington Commanders, que era o Washington Redskins lá em 2005. Agora o time joga contra o Detroit Lions. O meu segundo destaque vai para os quarterbacks veteranos, dos quais a gente esperava bastante aqui nessa rodada, e eles não fizeram absolutamente nada. Aí eu falo de Justin Herbert, eu falo de Jordan Love, e eu falo rapidamente também do Sam Darnold, né? Justin Herbert, 4 interceptações, teve 3 durante a temporada regular toda, né? Foi pressionado realmente o jogo inteiro.
e não teve uma boa partida. É a segunda derrota aí do Justin Herbert em sua carreira nos playoffs em 2 jogos. Então a gente tá falando de um cara que tá em sua 5ª temporada, é um fantástico quarterback de elite, na minha opinião, e ainda não conseguiu a sua primeira vitória. Você sabe que o Peyton Manning também não conseguiu nenhuma vitória nos playoffs em suas 5 primeiras temporadas, só foi conseguir em sua 6ª temporada, e eu acho que ele foi um quarterback de elite também, tá? Então a gente não pode só julgar o Justin Herbert pelas 2 derrotas que ele teve aí na pós-temporada, né? Mas ele teve erros, teve drops também. Eu achei que os Chargers tinham tudo para abrir uma boa vantagem no primeiro quarto, não conseguiram, só abriram 6-0, deveria ter aberto 14-0 e aí acabaram pagando caro por isso, né? Mas eu achei que o Justin Herbert nessa partida quase não teve uma chance. Eu não quero falar que ele não foi culpado, porque ele não jogou bem e precisa jogar melhor, sem sombra de dúvida. Se lança 4 interceptações, algumas horríveis aqui nessa partida, é sua culpa. Teve interceptação e retornada para touchdown, ok? Mas os Chargers precisam imediatamente ir atrás de recebedores melhores. Não dá para trabalhar só com o Ladd McConkey, tá bom? O Jordan Love, depois do que vimos no ano passado, a gente esperava também, uma voadora no lustre lá em Filadélfia. Eu sei que Filadélfia tem a melhor defesa da NFL em jardas por jogada, e agora em pontos também, né? 17,4 pontos cedidos por partida, incluindo os playoffs. Mas foram 3 turnovers de novo. Vários jogadores também se machucaram, Romeo Doubs, Jaden Reed, e não tinha o Christian Watson, mas eu esperava mais do Jordan Love e eu não vi um quarterback melhor em relação à temporada passada, tá? Eu sei que a primeira metade da temporada passada não foi boa aí pro Jordan Love, né? A gente sabe disso. Ele jogou melhor, um pouco melhor apenas, na primeira metade dessa temporada, mas eu tava esperando um salto diferente, e 10 pontos apenas num jogo de pós-temporada com 3 interceptações simplesmente não é o suficiente. Aí o Sam Darnold, acho que ele se prejudicou muito nesses últimos 2 jogos, derrota contra os Lions na semana 18 e agora essa derrota aí contra o Los Angeles Rams, num jogo que ele teve fumble retornado para touchdown e que ele simplesmente não jogou bem. Em alguns momentos segurou demais a bola, que é algo que também ele fez durante a temporada, mas o ataque dos Vikings era tão vertical que às vezes ele tinha que segurar um pouquinho mais a bola, né? Ele foi o 3º quarterback que mais segurou a bola, 3,08 segundos aí por recuo no passe. E nessa partida, com a defesa dos Rams, que a gente ainda vai destacar, ele realmente não teve chances, né? Sendo sacado 9 vezes. Mas eu tô muito interessado para ver o que vai acontecer com o Sam Darnold aqui no ano que vem, né? Já que ele vai ser free agent. Mas eu sinceramente acho que com essa derrota aí contra os Rams, um time de 10 vitórias, Minnesota venceu 14, eu acho que foi o ponto de exclamação na saída do Sam Darnold aí dos Vikings, especialmente com o J.J. McCarthy esperando a sua oportunidade, né? Então eu fiquei desapontado com esses 3 quarterbacks. Jordan Love, 3 interceptações, Justin Herbert, 4 interceptações, Sam Darnold sacado 9 vezes, teve fumble, retornado para touchdown. Eu esperava bem mais desses veteranos. E aí o meu terceiro destaque vai também para 2 ataques e 2 quarterbacks. O Philadelphia Eagles, que a gente sabe brilhou defensivamente, né? Sensacional contra o Green Bay Packers. Mas Jalen Hurts e CJ Stroud. Então, de um lado, a gente tem um Jalen Hurts, do qual a gente espera muito ainda nessa temporada, né? Philadelphia é grande candidato ao Super Bowl. E aí a gente tem o CJ Stroud, que é o quarterback esquecido da NFL nesse momento, não é? Assim, jogou muito bem em sua temporada de calouro, nessa temporada não foi tão bem assim, o Houston Texans não jogou muito bem na segunda metade da temporada e ninguém estava falando de CJ Stroud.
tá? Então, de um lado, a gente vê o Jalen Hurts com esse ataque, ele teve um pouquinho mais de 130 jardas nessa última partida, e aí do outro lado, a gente vê o CJ Stroud e o ataque do Houston. O Nico Collins produziu mais do que 120 jardas, e o Joe Mixon correu para mais do que 100 jardas, o CJ Stroud correu para mais do que 40 jardas, ele não é um jogador que geralmente corre com a bola, né? Então a gente viu energias bem diferentes aqui desses dois quarterbacks. Então será que essas duas equipes agora têm o suficiente? Essa é a questão. Será que essas duas equipes, Philadelphia e Houston, têm o suficiente ofensivamente para ameaçar realmente aqui nessa pós-temporada? No caso de Philadelphia, vencer o título. No caso de Houston, seria vencer o Kansas City Chiefs. Então eu questiono Philadelphia pelo mau momento nessa última partida, né? Que o time não fez nada no jogo aéreo. E eu enalteço o Houston pelo que eu vi nessa última partida, indo agora para Kansas City para tentar uma virada. Uma vitória lá contra o Patrick Mahomes. Então eu queria falar rapidamente aqui do ataque aéreo dos Eagles. Você lembra aquela vitória contra o Carolina Panthers, né? Que o A.J. Brown basicamente nem encostou na bola, reclamou. O time venceu por 6 pontos. E aí na semana seguinte, A.J. foi lá e teve 100 jardas recebidas. E o que merece um destaque, falando em A.J. Brown, é o fato que ele estava lendo um livro chamado Inner Excellence, né? Um livro de autoajuda no meio da partida, porque ele estava precisando de ajuda, viu? Uma recepção, 10 jardas apenas nesse jogo. O ataque aéreo do Philadelphia vai precisar aparecer na pós-temporada para o time vencer um título. Eu sei que venceram aqui o Green Bay 22-10 com uma grande performance defensiva. Saquon Barkley passou das 100 jardas, mas não tem como ser unidimensional e vencer um time do calibre do Detroit Lions, por exemplo. Tá? Então, Jalen Hurts estava voltando de lesão, perdeu os últimos 2 jogos, não foi muito bem, o ataque não estava azeitado, mas eu estou muito curioso para ver o que acontece aí nas próximas partidas ou na próxima partida contra o Los Angeles Rams. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dos Rams, tá? Então, de um lado, uma preocupação com o Philadelphia Eagles e de outro lado, Houston, né? Mesmo o Houston teve 3 turnovers, então vai a performance perfeita. O time não fez nada no primeiro quarto ofensivamente. Mas quando a gente vê o Joe Mixon correndo para mais do que 100 jardas, né? E ele teve 106 essa partida, a gente fica um pouquinho esperançoso, né? E mesmo sem Tank Dell, Stefon Diggs estão fora, no caso do Diggs fora há muito tempo, o Nico Collins foi lá e produziu em altíssimo nível contra uma defesa que era a melhor da NFL em pontos cedidos, né? Então, e o CJ Stroud também jogou com uma pegada que me agradou demais, que me lembrou um pouquinho o quarterback do ano passado, tá? Então, o CJ vai aparecer agora da forma que a gente achava que ele tinha capacidade de aparecer esse ano, depois de tudo que a gente viu no ano passado, enfrentando o Patrick Mahomes, confiante depois dessa vitória? Eu tô muito intrigado pra ver, cara, sinceramente, o CJ Stroud. Então é um cara que eu tô muito, muito de olho aqui. O meu quarto destaque vai para 2 quarterbacks que parece que estão realmente prontos. Eu falo de Lamar Jackson e eu falo de Josh Allen, né? Do jeito que também o ataque terrestre, né, desses dois, pelo amor de Deus, né? Mas o jeito que os Ravens e os Bills venceram me mostraram que eles realmente estão preparados, tá? Primeiro, o Baltimore Ravens. Lamar Jackson, para mim, teve talvez o jogo mais limpo de sua carreira na pós-temporada, sinceramente. Os números, assim, 350, não foi, não teve tudo isso. 175 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, correndo para mais do que 80 jardas, fazendo o zone read perfeitamente, entrando num jogo pressionado. Para mim era o quarterback mais pressionado. Por quê? Porque ele tinha 2 vitórias em 6 jogos contra os Steelers na carreira e 2 vitórias em 6 jogos na carreira nos playoffs, tá? Então, era bastante pressão em cima do Lamar Jackson, que é candidato a MVP novamente, dele mostrar o seu melhor nos playoffs.
E lá contra um arquirrival ele detonou. Foi um jogo limpo, ele protegeu bem a bola e o Baltimore Ravens foi lá e simplesmente trucidou o Pittsburgh Steelers, né? Eles tiveram 299 jardas terrestres contra 29 de Pittsburgh. Isso daí merece um destaque, né? O Derrick Henry foi simplesmente excepcional. Você sabe que essa diferença de 270 jardas foi a segunda melhor na era do Super Bowl, né? E desde 1940 também. A segunda melhor diferença num jogo de pós-temporada. A maior, Buffalo Bills contra o Miami Dolphins em 1995, num jogo em que Buffalo simplesmente trucidou os Dolphins por 37-22. Foram 271 jardas terrestres a mais que a equipe de Miami. O Josh Allen. Josh Allen, mesma coisa, né? Fez aquela jogada milagrosa, né? Que ele, lá na quarta descida, que ele sai do pocket, ele lança a bola lá pro Ty Johnson, que foi uma coisa realmente linda também. Ele faz esse tipo de coisa. Mas o Allen, de novo, cara, protegeu a bola, foi muito eficiente, né, completando perto de 75% dos seus passes, de novo se apoiando também no jogo terrestre, com o Dalvin Cook tendo uma grande partida, e foi uma vitória muito fácil contra Denver. Muitas vezes eu via o Josh Allen, até em algumas vitórias, muito ansioso, forçando passes. É a pós-temporada, eu preciso elevar o meu nível. Não, eu achei o Josh Allen focado, e o Lamar Jackson também focado, né? Foco. E isso vai fazer toda a diferença quando ele enfrentar um jogador, um deles, né? Porque eles se enfrentam aí na semana que vem. Enfrentar um jogador talvez do calibre do Patrick Mahomes. Os Chiefs obviamente precisam vencer os Texans. Mas uma coisa que eu sempre noto no Mahomes, eu fico mais nervoso que o Mahomes nos jogos, né? Assim, comentando o Super Bowl, né? Você fica ansioso pelo momento do jogo e o Mahomes tá super tranquilo na prorrogação, com o seu time perdendo contra os Niners, totalmente tranquilo, né? E eu vi isso daí do Lamar Jackson e do Josh Allen, dois jogadores, eu mencionei o Allen, né, que às vezes fica um pouquinho emocionado, o Lamar Jackson a mesma coisa, e isso já foi dito por ele, que ele ficava um pouquinho ansioso. Não vi isso nessa partida, isso me chama muita atenção de uma forma bem, bem positiva. E aí o meu último destaque vai para os Rams. Que performance dos Rams. Eu tava comentando o jogo em casa, eu tava quase saindo, latindo pela casa, tava um problema. Porque por tudo que o time passou durante a semana lá, com os incêndios lá em Los Angeles, com o jogo mudando de LA para Arizona, jogando no estádio de um rival de divisão, com todas as distrações possíveis, como que o time ia vencer um jogo de pós-temporada enfrentando uma equipe de 14 vitórias? Os Rams foram lá e mostraram o melhor futebol americano da temporada. Foi de longe o melhor jogo dos Rams da temporada. E um jogo que eu até falei durante a transmissão, quem é o time de 14 vitórias aqui? Os Rams ou os Vikings? Porque dava a impressão que era o Los Angeles Rams. 9 sacks. 8 jogadores com pelo menos meio sack, touchdown defensivo, os jovens brilhando. Aí eu falo de Byron Young, e Jared Verse, e Kobe Turner, e Cameron Kitchens, né? Eu já falei bastante do Les Snead, General Manager, que fez um ótimo trabalho aqui nos últimos drafts, selecionando esses jogadores. Eu vi uma defesa que nas 4 primeiras rodadas da temporada foi horrível, e que terminou a temporada de forma muito dominante. Com os titulares em campo, os Rams têm uma sequência de 4 jogos seguidos cedendo 9 ou menos pontos. Fala sério. É uma coisa realmente impressionante. Mas simplesmente o foco de ter saído de Los Angeles, diante de tudo que está acontecendo lá na região, ter ido pro estádio do rival e ter mostrado esse futebol americano foi impressionante. E o meu palpite pro jogo era Rams, porque eu colocava o Sam Darnold e o Matthew Stafford nesse confronto. Assim, cara, o Matthew Stafford, número 1 na história da NFL em
jardas aéreas por jogo nos playoffs contra o Sam Darnold, que estava fazendo o seu primeiro jogo. Matthew Stafford, logo de cara, primeira jogada, passe para o Puka Nacua de perto de 20 jardas, soltando rapidamente a bola, extremamente decidido em tudo que ele fez nessa partida, rapidamente, jogando com uma energia de pós-temporada e foco. E aí o Sam Darnold me parecia um jogador confuso. E isso daí fez toda a diferença na vitória dos Rams. Mas a defesa dos Rams, do jeito que ela jogou e do jeito que ela vem jogando, com o Stafford, cara, será que os Rams não podem ir para Filadélfia? Já mencionei aqui o Jalen Hurts, que precisa jogar melhor. Será que eles não conseguem ir para Filadélfia e vencer? Jalen Hurts é um quarterback inferior ao Matthew Stafford, né? A gente ainda vai falar sobre isso em outros vídeos. Mas a melhor performance para mim da rodada foi essa do Los Angeles Rams. Cuidado! Lá vem Matthew Stafford, Puka Nacua, Kyren Williams, Cooper Kupp precisa aparecer um pouquinho pra vida, né? Mas quem vem mesmo é uma defesa física que tá encontrando o seu melhor futebol americano, um futebol americano até dominante aqui no último mês. Stafford, vencedor de Super Bowl, com tudo que ele faz e é capaz de fazer, e agora uma defesa jovem levando o seu nível para outro patamar. Isso me chama muita atenção. Ok, my dears? É isso aí, né? Playoff de divisão chegando em breve. Um grande abraço a todos vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui na NFL Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.